Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui em mais um programa do Pode Explodir. Hoje, o 27º programa da série. Aqui ao meu lado está o cara, caramba, cara de pau. Mas já começa assim, já, cara? Meu amigo Edmilson Braga, como é que tá? Fala, meu amigo, tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais um programa, né? Empolgado? Programa top, hein? Demais, Empolgado? demais. Rapaz, as moças que estão aqui são top, hein, Arrebentam, velho? arrebentam. Faz parte de uma família, sim. É. Ó, top demais. O negócio tá sério hoje. Pois é, pessoal, vai estar muito bom o programa. Nossas convidadas empreendedoras, mais raiz mesmo, né? Empreendedora Nutella, não. Já andamos batendo um papo aqui, empreendedora raiz. São elas, Ana Paula Rangel, bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada. E Luana Rangel. Seja bem-vinda também, Luana. Obrigada pelo convite. É isso aí. Pessoal, tem um papo maneiríssimo que a gente vai contar aqui dessas meninas, né? Posso chamar de meninas, né? Claro. Que vão estar aqui falando um pouquinho do empreendedorismo, né? Do que elas empreenderam até agora, tá? A Ana Paula... Rapaz, é até difícil. Vamos lá, Ana Paula, me ajuda. Fala aí. O que você tem feito assim em termos de negócio, né? Você tem uma loja, um serviço de noivas. Sim, o Orion Atelier. Orion Atelier, vai me ajudando aí. Olha só, vai segura a onda aí, velho. Você também trabalha com estética. Sim, o Orion Estética. Orion, é tudo Orion. Quase Orion. tudo Orion. Quase tudo Orion. Serviço de carro, né? Como é que é o nome do serviço? Orion Car. Orion Car. Mas qual é o serviço que presta? É o serviço de aluguel de carros para noivas, noivos, debutantes e eventos executivos, que a gente leva o cliente para o evento. Nossa, mãe. E o último qual é? É o Sabor da Casa Gourmet. Meu irmão, eu ia pedir para ela trazer um negócio legal. Rapaz, eu entrei no Instagram. Qual é o Instagram do negócio do bolo lá? Sabordacasa.gourmet. Rapaz, mas tem cada coisa bonita lá. Show de bola, meu irmão. E aqui, à esquerda da Ana Paula, a minha amiga Luana foi professora. A Ana Paula também. Mas a minha amiga Luana foi professora da minha filha Letícia de balé. Ela tem uma escola de balé. Fala aí, é a Escola Rangel de balé, não é isso? Estúdio de Dança Rangel. Estúdio de Dança Rangel. Então, meu irmão, tem 5 opções aqui que você que vai estar acompanhando o nosso programa vai poder falar, vai poder assistir, pegar algumas dicas dela. Olha, eu vou começar com a Luana. Luana, me fala um pouquinho de como é que começou, né, o estúdio de dança. Você me falou ali em off que vocês duas, né, tiveram muita assim, influência da mãe de vocês, né? Papai ajudou, mas da mãe de vocês, ou Luana ou Ana Paula, porque as duas acabaram começando juntas com o estúdio, né? Sim, isso mesmo. Fala um pouquinho aí, quando começou, foi o quê? 2 anos de idade, né? Você já estava dando escarpado, como é que era o negócio? Quase isso. Quase isso. O estúdio de dança começou através da oportunidade, né, que eu tive com a minha mãe, né? Que minha mãe era dona do Qual o nome da Sercom, mamãe? Annelise. Annelise, um abraço, Annelise. Ela vai assistir depois. Filhotas super bem criadas, pelo amor de Deus. E isso. o papai, o nome do papai? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, um abraço Teve até também. coral. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Então, eu comecei a questão da dança, né, dar aula de dança, através da oportunidade que eu tive, né, de dar aula no Sercom, né, antigo Centro Educacional Rangel Constantino, né? E através de lá que eu comecei a ter esse contato com os alunos, né, ter certeza que era isso que eu queria, porque, na realidade, desde quando eu estava fazendo aula de dança, eu já tinha essa vontade de ser professora, né? Deixa eu só, não querendo te interromper, já te interrompendo. O Sercom, ele é uma escola, sim, era uma escola de ensino fundamental, ensino médio, só para a gente localizar como é que eram os alunos lá. Sim, era educação infantil até o 9º ano, até né? o 9º ano. Então, pegava educação infantil e ensino fundamental. Show de bola. Então, eu tinha contato com diversas faixas etárias, diversos níveis, né? Então, como a maioria das escolas, né, eles ofereciam a atividade de balé.
para os alunos. E com o tempo foi tendo a oportunidade de ter a filial, né, do Sercom, que era o Serconzinho, né, que a maioria das pessoas conhecem dessa forma. E no Serconzinho a gente conseguiu, depois que eu me formei, né, em educação física, a gente construiu, né, em cima, no andar de cima do Serconzinho, o estúdio de dança. Então a gente começou ali bem pequeno, mas graças a Deus eu tive a ajuda, né, da minha mãe. Tivemos essa oportunidade e começamos lá com o que a gente tinha. Nossa. Né? E foi uma experiência muito boa. Tem quanto tempo que o Estúdio Rangel já está aí? Uns 10 anos? Desde 2007. 2007. Né? Passaram o quê? Umas 2 ou 3 alunos? A minha filha e mais 2 lá, né? Quantas pessoas devem ter passado Já deve por lá ter passado lá. Passaram Muita muitos, história, muita história. Muita coisa, né? É mesmo. Até tem vezes que eu chego lá no Orion, né? Aí Ana Paula fala, olha, Qual tem dos uma... Orions? Qual dos Orions? O ateliê? Ateliê. É porque tem um monte, né? E ela está atendendo mãe de alunos ou ex-alunos. Aí ela fala, Luana, tem uma mãe de uma ex-aluna sua aqui. Aí ela fala o nome, às vezes eu não me recordo, né? Muitos anos. Mas depois eu vejo a foto, aí relembro. Então, assim, é um legado muito, muito bacana Muito que a gente bacana, vem né? construindo desde 2007. Caramba. E você também faz parte dessa história do estúdio, né? Sim, porque antes de ter essa área da beleza, né, eu era bailarina também. Eu comecei com 4 anos, porque eu via a Luana dançando e eu me inspirava nela. 2 anos, cara. Falei que com 2 anos ela já... essa aqui começou Não, eu comecei com um 4. pouco antes dela. Né? Pô. Comecei só um pouquinho antes dela. Começou com quantos anos? Com A 5? Luana já estava 6, acho, né? Não, no caso, a dançar, acho que com uns 6, 7 anos. Já Comecei um pouquinho mais tarde, né? Porque antigamente não tinha, né, tanta oportunidade, escolas de dança. Tanto que o meu primeiro contato foi com o balé na escola, né? Foi ali que eu fui me apaixonando no antigo Jardim Escola Turma do Mickey, que é... Muito antigo. Essa eu não que conheço. depois se tornou Sercom. Tá. Aí a gente fazia aula lá com a tia Eliane, que minha tia, que eu tenho no meu coração, que me ensinou a arte da dança. Como é que é o nome dela? Eliane Suzano. Eliane Suzano. Isso. Realmente... Minha primeira professora. Que a gente vai acabando... Algumas pessoas marcam a nossa trajetória, né? Sim. E ela me trouxe essa paixão, essa vontade de manter, né, na dança. Mas dá para perceber que você fala o nome dela com carinho especial. Né? E ela me acompanha até hoje. É mesmo? Me acompanha, sempre está vendo as postagens. Tem a minha prima também, a Andréia, que ela foi a primeira referência de bailarina, né? Porque na época que eu comecei, ela já estava na faculdade de dança. Então... Tia Eliane e a Andréia foram as minhas primeiras referências, né? E isso me fez continuar no caminho, mas eu sempre pensei em não ser bailarina no palco, né? Eu ia te perguntar isso. Você nunca pensou em atuar como bailarina? Eu sempre pensei em dar aula. Em dar aula. Mesmo fazendo aula, eu já pensava no... de repente, do fato da sua mãe, né? Sim. Né? Do Sercom, dona lá da escola, né? Eu sempre tive contato com esse ambiente escolar, né? Minha infância foi na escola. Todas Ou eu estava duas. estudando, ou estava lá no ambiente. Com a mamãe. Né? Isso. Entendi. Mas você estava falando que você também, né, começou essa história. Sim, comecei bonita, com a dança com 4 anos. 4 anos de idade. Por causa da Luana, porque eu assistia, via ela e ela me inspirou a começar. Só que já na minha época, a Luana já tinha caminhado um pouquinho, então eu já tinha mais referências de locais para também estar fazendo aula e dela, da evolução dela, primeiramente. É mesmo. Aí eu fui começando e acabei me aperfeiçoando e ficando totalmente envolvida com a dança desde o início. Me profissionalizei também. E com 15 anos também comecei a dar aula. Eu sempre falo que eu tentava fugir ao máximo de tudo que era dar aula e escola por causa da minha mãe. Mas sempre tinha aquela pergunta, Ana, você poderia dar aula? Você é muito boa. Pode dar aula. Então, eu também consegui conciliar essa questão de dar aulas e dançar. Porque eu, já diferente da minha irmã, ela queria ser professora e eu queria ser bailarina profissional. Queria passar em companhias grandes e viajar o mundo todo dançando. Consegui viajar bastante para participar de competições e tal. Mas a minha vivência foi um pouco diferente dela. A gente fazia a mesma coisa, mas com objetivos diferentes.
Exatamente. Eu já participei muito mais de eventos, de concursos, já viajei mais do que ela. E ela já ficou mais direcionada para tudo na vida dela, na parte de educação ali, de aprender a dar aula, de metodologia de ensino. E eu depois que fui agregando nessa parte de dar aula, né? Porque através dela, depois do estúdio, comecei a dar aula também com ela. Entendi. Lá no estúdio de dança. E assim, então você começou com a tia Helena, né? Eliane. Eliane, eu sou péssimo para nome. A tia Eliane. Então você começou a aprender os primeiros passos com ela, né? Já lá com seus 6 anos. E aí você foi estudando balé, foi aprendendo. Sim. Mas assim, você já com o seu coração voltado para a educação, você em algum momento sentiu a necessidade de fazer uma faculdade ou então de fazer um curso em algum outro lugar? Porque quando a gente fala, né, em balé, violão, eu toco arranho, esse aqui que toca pra caramba. Mas quando a gente fala assim, né, nas artes, né, é bom a gente ter várias influências. Sim. Imagino que para vocês também deva ser interessante ter vários professores ou alguns que tenham escolas diferentes, não sei como é que funciona. Então, você sempre foi... Você pensou em trabalhar com outros professores, você teve aula com outros professores. Sim. E para ministrar aula, você sentiu a necessidade de fazer, sei lá, pedagogia? Sim. Como é que foi? No caso, eu passei por várias escolas, né, em Campo Grande. Várias que eu digo, né, porque na minha época tinham Não tinha muito tantas poucas. assim, né? Muito poucas e sem comparação ao que tem hoje em dia, né? Hoje tem bem mais opções. Bem né? mais opções e isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque conforme a gente ia progredindo, né, na minha época, acontecia da gente não ter mais turmas pro nível. Tipo, né? todo mundo quer balé, que a mãe vê assim bonitinha, ai, minha filha, balé, aí tem 20. Aí um ano depois, 18. Um ano depois, é assim mesmo? É assim mesmo. Acho que, na verdade, na época da Luana era mais questão de nível, porque o balé em si, ele tem uma carreira, Progressão, né? uma progressão. E chegava num ponto que no estúdio de dança que ela estava já não tinha mais o nível para ela. Ela tinha que buscar outros níveis mais avançados para continuar a fazer o Evoluir. nível todo Evoluir, do balé, isso. porque o balé tem até o 9º ano e depois tem os profissionalizantes. Por isso que ela dividido assim até o 9º ano? Isso. É isso? Dependendo da metodologia. No caso, o método Vaganova é até o 9º ano. Método? Vaganova. Ih, rapaz, começou esse negócio de francês. esse método Eu quase que eu perguntei o método do vegano. Vaganova. Vaganova. Um método Começa russo. com vá e termina com vá. Vaganova. É um método russo que a maioria das escolas eles aplicam, né? Então, com o tempo, né, comecei a ter essa dificuldade, mas não parei de fazer as minhas aulas, porque eu acho importante, né? E conforme foi passando o tempo, eu já ingressei na Faculdade de Educação Física, principalmente por causa da dança também, porque a dança, como eu até em off, né, a gente estava conversando, que ela trabalha o corpo inteiro. Então, a educação física é a base, né? A gente conhece mais o corpo humano, didática, porque quando é a licenciatura, né, ela ensina como abordar, né? Traz essa questão. E no ensino médio eu já fiz o curso normal para preparação para professor. Então no ensino, era a mesma carreira assim, né? ela era a única que queria isso, Nossa, entendeu? que legal, Então, cara. a vida foi me trazendo esse caminho onde eu já me preparei desde o ensino médio a ter esse contato com os alunos, né? Como lidar, como falar, a questão da didática, né? E com o tempo, depois do ensino superior e a prática, né, de ensino, aí foram surgindo outros cursos. Já fiz curso até pelo Sindicato de Dança também, de qualificação. Sindicato Federal? Do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro. Ele traz vários cursos, né, que ajuda na formação, né, do professor. E, graças a Deus, consegui também ir para Joinville, no Teatro Bolshoi, né? Sério, cara? E No aí? Bolshoi Brasil, Fala um pouquinho dessa que experiência. abriu as portas para os professores que antigamente não tinham essa oportunidade, né? Só pra bailarina. Isso Só aí, pra bailarinas. isso aí foi exclusivo para professor. É um curso para professor, Entendi. entendeu? E tem vários níveis, né? Eu
pretendo continuar os meus estudos, né? Claro, claro. Mas é uma oportunidade maravilhosa, né, para os professores, porque a gente tem uma base desse método, né, do método russo. Porém, ele ficava muito distante, né? Só com livros, apostilas, e você não é a poder mesma ir coisa, na né? fonte, né, do conhecimento, e você poder ver os professores que atuam, os alunos. E isso é muito importante. Então, enriqueceu demais o meu conhecimento e a minha didática. E na educação física não tem uma área específica, assim, de balé. Não deve ter. Não, Tem? de balé não. Eles Não. trabalham dança. É porque tem... Como é que é o nome daquelas danças artísticas, né? Folclóricas, tem as danças folclóricas. Ginástica artística, Ginástica né? também, É eles o que está abordam. mais próximo, assim, do balé, pode-se dizer? Não muito. Não muito, mas Não muito. eles usam umas técnicas, né? Principalmente preparação corporal. Entendi. Né? Tem bastante semelhança nesse sentido, mas na prática mesmo é completamente diferente. Diferente, né? Até a nomenclatura também de alguns passos, né, é completamente Bem diferente. diferente, né? Alguns alunos chegam com essa referência da ginástica, Uhum. né, na sala de aula, e a gente fala, não, na ginástica é assim, no balé é assim, né, igual o espacate. Espacate é a nomenclatura da ginástica. Grande K, quando abre a perna, né? Grande K é no balé. Mas isso eu não sei, né? É aquele que fica assim, abre a perna. Senta, não é o que pula e faz assim, Não, só abrir a Isso perna. daí foi uma invenção recente. Como é que- pula e abre a perna. Não, aquele assim, tem um negócio desse lá na Tem ginástica, né? saltos, sim, Eu sim. pensei que fosse esse. Aí, Mas né? as nomenclaturas geralmente são bem diferentes. Então a mas- gente traz esse. Não falando que está errado, não. Lá na ginástica diferente. é assim. Aqui é desse jeito. Cada um no seu quadrado, né? Isso. Mas pelo jeito, assim, te ajudou bastante, né? Não, demais. Tudo corrobora, né? Quase que não Isso. sai. Corrobora para melhorar o profissionalismo. E você, em que momento você falou assim, não, peraí, esse negócio de balé, assim, da aula, não é comigo. E outra coisa, tem, como é que é? Carro, bolo, estética. É ótimo, mas tem os... Quando é que começou, assim, a você cortar o cordão com o balé, fala, não, eu não quero, tô contra balé, não quero saber de balé, até fico lá, mas eu quero começar a navegar em outros mares. Quando é que o bichinho desses outros mares pegou você assim e falou, não é só aqui, eu quero experimentar essas outras áreas? Como é que Então, eu não tive esse bichinho que falou pra mim parar. Eu fui obrigada, porque se eu pudesse, eu continuaria, porque balé. sempre foi algo que... Eu sempre fiz balé, mas eu fui mais pro jazz, eu sou mais do jazz mesmo. Já tinha esquecido. Só que a parte da maquiagem, da estética, ela veio agregar a minha vida da dança, porque em nenhum momento eu pensei nessas áreas. O meu principal objetivo era continuar na dançando. dança. Entendi. Mesmo que eu tivesse que dar aula, porque a gente fica maior de idade, a gente precisa também de uma fonte de renda, e às vezes, quando você não é contratado por companhias ou fecha trabalhos, você não tem de onde tirar. Você só vai fazer aulas, investir no seu corpo, em tudo. Então, primeiramente, eu nunca pensei em parar de dançar. Em nenhum momento cogitava na minha cabeça fazer outra coisa. Entendi. Mas minha mãe falava sempre assim pra mim, Ana Paula, por que você não faz um curso de maquiagem? Porque você se maquia tão bem. E eu era aquela amiga da dança que todo mundo pedia. Ana Paula, faz um delineado. Ana Paula, bota meu cílio. Porque a gente tinha que se maquiar pra poder se transformar no personagem que a gente estaria atuando naquele ali. dia. E eu sempre era essa amiga que fazia o delineado, fazia essas coisas. Então, a minha mãe falava assim... Eu acho que nem minha mãe acreditava que eu poderia ir para essa área. Mas ela falava, faz um curso profissionalizante para você melhorar na parte da maquiagem. E quem sabe você começa a fazer a maquiagem das pessoas dos eventos. Porque tinha evento que a gente era... a companhia era chamada, que às vezes não fornecia o maquiador, a equipe por trás. Então minha mãe falou isso, mas foi de Deus mesmo. Aí eu, tá bom, nunca levei muito a sério e comecei a fazer um curso profissionalizante. Quando eu entrei nesse curso profissionalizante, que ele me dava uma base de tudo que tinha envolvendo a maquiagem, aí eu falei assim, caramba, isso é muito legal.
Se amarrou. Eu achei muito legal. Então, primeiramente, para não sair do lado artístico que eu gostava, que eu queria, eu fui fazer outros cursos, mas voltado no quê? Caracterização, face art, que era desenhos, tudo visando a parte artística. Eu mesmo gostando da parte de eventos, eu ainda falei, não, peraí, eu vou para isso. Fiz curso, me especializei, mas aí começou a surgir essa oportunidade de fazer maquiagens para eventos, que inclusive a Luana que me indicou para estar trabalhando no local que ela fazia o cabelo. É verdade. Para poder... Porque eu já maquiava, mas Peraí, eu mas- não levava tanto a sério. Mas era do pessoal já do estúdio, já que... Não. Era um salão Ah. que era próximo à minha casa. Aham. Eu ia fazer o cabelo, Ah, tá. normalmente. Ah, tá, e naquele entendi. salão atendiam noivas, Ah. debutantes, pessoas para evento. Aham. Então eu vi aquela movimentação e teve um dia que as pessoas da equipe falaram que estava precisando de alguém. Uma freelancer, né? Ah, Isso. entendi. Aí foi quando ela me chamou. Só que, na verdade, naquela época eu já maquiava, né? Mas não com aquele volume e intenso que hoje eu trabalho, que vivo disso. Eu ainda dançava, ainda era de companhia, então eu ficava naquela dupla função. E minha mãe, de novo, ela falava assim, agora você poderia fazer uma faculdade. Por que você não faz de estética? Porque aí você pode oferecer serviços a mais para os seus clientes de maquiagem. Mas eu nunca tinha Te dá pensado mais na autoridade, estética. Exatamente. né? Eu Uma nunca pensei na faculdade, estética. né? Aí eu fui fazer estética, não porque eu gostava dos procedimentos corporais e faciais, mas porque eu pensava que aquilo poderia agregar. Minha mãe falou, nossa, realmente, eu consigo trabalhar com isso. Já estou fazendo umas maquiagenzinhas de vez em quando. Olha aí. Fui e entrei na faculdade. Então eu fazia a dança, começava a fazer esses freelancers e depois fiz a faculdade. Só que nesse meio tempo, a Luana me indicou para esse salão, que foi aonde eu comecei a trabalhar lá. E adivinha o nome dessa empresa? Orion Atelier. Ah, tá Essa explicado. empresa, que hoje é minha, eu trabalhei como freelance. Eu fiz o meu estágio, eu tive lá, foi lá que eu aprendi também a lidar com o cliente, com o público. É óbvio que era muito diferente do que é hoje, mas foi aonde eu realmente vi que eu queria trabalhar com esse público de evento, que era noivas, debutantes, madrinhas, essa parte social. Mas ainda assim, eu fiquei trabalhando lá e seguindo com a minha vida de bailarina e professora de dança. Então, eu fazia essas 3 coisas e a minha faculdade. Caramba. Então, eu ficava nesse rodízio aí, foi quando tudo começou. Aí, depois de um tempo, falando bem resumido, porque é muito detalhe, mas depois de um tempo, eu fui me destacando, né, lá nessa empresa, foi aparecendo outros clientes. Aí tinha clientes que só queriam fazer maquiagem comigo naquele lugar, mesmo tendo outros profissionais. Por enquanto, você só trabalhava com a parte de maquiagem lá. Só, mas eu fazia estágio de estética, porque eu tava fazendo faculdade, né? Mas eu nunca Mas tive não aquela... tava pegando. Não tava. Qual é o próximo passo? Assim, porque você tem a maquiagem, a estética, o que seria... Que é isso, rapaz? Eu fui zerar, a Siri falou alguma coisa do que ela estava falando, achou aqui, ó, não corta não, porque quem faz a edição é ele. Vou aumentar o volume agora. Tá vendo, né? Aqui, ó, um pega a perna do outro aqui. Mas assim, maquiagem, aí vem estética. O que tem a mais, assim? Maquia e o que faz a mais a estética, assim? Então, a estética tem um leque muito grande de trabalho. É diferente da maquiagem, inclusive. Só que por tratar de beleza e procedimentos que possam te ajudar a melhorar a qualidade da sua pele, sua autoestima, Ah, tá. é uma coisa que a gente pode linkar. E como eu trabalhava com o público de eventos, que é noivas e debutantes, elas fechavam não só a maquiagem, elas fechavam um dia no spa, um dia de cuidados. Então, a estética entrava nessa parte. Entendi. Entendeu? Com massagem relaxante, com parte de limpeza de pele, drenagem facial. E isso foi linkando. E a estética tem outras coisas, né? Tem a parte corporal. Hoje em dia tem a parte de harmonização, que a gente trabalha. Então, foi linkando dessa forma. Eu comecei pensando só em fazer os procedimentos que poderiam agregar valor à minha maquiagem. Mas depois que eu entrei na estética e vi o leque muito grande que eu podia trabalhar, hoje eu não trabalho com tudo que tem na estética. Eu afunilei aquilo que eu queria trabalhar. Mas eu comecei a ver que aquilo era
algo que poderia me fazer Legal, né? crescer mais, ser uma profissional mais completa e lucrar também mais com aquilo que eu estava fazendo. Rapaz, são muitas histórias. Rapaz, quer perguntar alguma coisa? Quero. Gilson? Então pergunta aí, porque eu tô aqui, como é que diria o nosso incomensurável, né? Pergaminho. Não é? De pergunta. É Tem porque o 500 meu vai enraizando, né? Tem Vai. 582 perguntas aqui. Até a Siri ia fazer uma pergunta. Eu quero saber como é que você faz para organizar teu tempo, que você tem a Orion. A pergunta que meu olho já tá tremendo. Olha. Né? Pode falar, pode Tem perguntar. a Orion. As 2 horas. Orion. Né? Como é que Então. você faz para organizar teu tempo para isso tudo? Isso é até importante, desculpa até de cortar. O empreendedor precisa saber disso. Para quem está querendo entrar nessa área, querendo empreender, tem que saber Porque organizar seu tempo, né? Tem aqui, desculpa te interromper, tem aquele empreendedor, por exemplo, como ela, né? Ela tá ali com curso, né? Com o estúdio Rangel, balé, jazz, e vai naquela vertente. Ela já é, por isso que eu adorei quando as duas vieram, porque assim são 2 modelos de negócios, né? Uma mais conservadora, física, com aula presencial. Ela daqui a pouco vai falar que ela trabalha com as redes sociais também. Mas 1, 2, 3, 4 fontes de trabalho, entendeu? Então adorei. Então fala aí. Rapidinho, mas hoje você não atua mais nessa área do balé. Não, só quando ela me liga. Não trabalha. Quando ela me liga. Quando ela me Porque liga, é eu minha vou. irmã, então eu posso explorar um pouquinho. No caso, eu não preciso dormir, comer, nada disso. Não. Quando ela me liga, eu vou Só atender. com parênteses aqui, ó. Parabéns para a mãe delas, né? O quê? Nossa. Com Mente certeza. empreendedora, né? Ô, Mas Ana a gente Paula, se inspira. Muito, mamãe, né? Ana Paula, faz o curso disso. Eu tô aqui só vendo. Agora faz isso, exatamente. estética. Você pode Parabéns. observar Foi que ela introduzindo. só dava um toque, mas ela não insistia, né? Pra nada. Ela, pum, aí a gente começava. Certeira, né? De Deus mesmo. o Mas olhar assim, mesmo como que eu me empreendedor. organizo? Não tem resposta. Vamos Quer lá. ver? Ah, tá, tem. Eu tento. Eu sempre, no início, era muito mais sozinha. E depois, quando a gente vai agregando conhecimento, a gente vê o que a gente vai demandando da demanda que a gente vai produzindo. E eu vi que eu precisava de mais profissionais para trabalhar comigo na equipe. Então, eu sou a Ana Paula, mas, na verdade, o Orion tem a Ana Paula e outras pessoas. Aí, hoje, depois de muito tempo, eu tenho uma pessoa que mexe com o financeiro. Aí tenho o meu esposo que me ajuda na organização da funcionalidade das coisas. E tem a pessoa do marketing. Mas eu sou o crânio. Eu sou a pessoa ali envolvida. Porque muitas das coisas dependem de mim para acontecer. Da minha ideia, de como eu vejo a empresa, daquilo que eu quero evoluir. Então, as demais pessoas vieram para agregar. Mas eu não sou uma pessoa, assim, 100% organizada, eu confesso. Porque a minha cabeça... Eu tô pensando em 5.000 coisas ao mesmo tempo. Eu vou vendo o que a empresa vai produzindo. Eu falo, não, mas se eu tiver mais isso, também vai ficar muito legal. Então, eu não consigo 100% organizar. Mas, como uma coisa liga a outra, acaba que eu consigo dar uma olhada por cima de tudo e conseguir olha, esse dia eu tenho tal coisa para fazer, esse dia eu tenho tal coisa para fazer. Responder o WhatsApp também. Tem algumas perguntas que as pessoas só querem falar comigo. Então, eu tenho 3 horários no dia que meu despertador toca e eu tenho que zerar. Eu não agendo cliente, eu não agendo nada. E eu fico ali, sentada, para responder aquelas pessoas. Legal. Porque as perguntas de noiva são sempre mais extensas. E de estética, não. Geralmente, a pessoa quer só... o orçamento. Esse celular hoje tá ótimo, né? As pessoas querem saber o orçamento mesmo, saber quanto que é. O carro, as pessoas são mais objetivas. Elas mandam o endereço, o translado, eu calculo a quilometragem e envio. Então é mais objetivo, eu respondo mais rápido. Mas as noivas não. Mas é assim que eu tento me organizar. Eu poderia ser um pouco mais, mas eu consigo dar conta de muitas coisas, porque tudo é da minha cabeça mesmo que sai. É o que a maioria das pessoas, a maioria não, todas as pessoas que vieram aqui, né? Eles falam, não, tem que delegar, né? Tem que ter uma equipe. Sozinho você não consegue. Não dá. Não vai conseguir nunca. Não consegue. E qual dessas áreas a procura é maior? Noivas e debutantes, porque foi o primeiro que aconteceu para mim.
Igual é bíblico, né? As demais coisas serão acrescentadas. Mas o primeiro de tudo foi o Orion Atelier, porque o Orion Atelier era muito conhecido com as noivas e debutantes. Então, eu mudei tudo do Orion, né? Porque eu trabalhava nessa empresa, depois tive a oportunidade de comprar a empresa que eu trabalhava. Mas, assim, eu mantive o carro forte, né? Que era o noivas e debutantes. Porém, depois eu modifiquei algumas coisas. E hoje eu sou muito mais conhecida, né? O Orion é mais conhecido com os serviços de noivas e debutantes. Aí depois da estética e depois que o último que a gente criou foi o carro, que veio para somar. E qual dessas? Orion Atelier, Orion Estética e Orion Car. Tá, são 4, né? Isso, de Orion, sim. Fala a verdade pra gente. Não, Orion são 3. Aí, o outro é o negócio do o bolo. O outro é Sabor da Casa, que tem 2 meses. Qual dessas 4, né? Você... Fala a verdade pra gente. Você gosta mais? Você... Caramba, isso aqui eu me adaptei melhor. Eu não digo que eu me adaptei melhor. É o que realiza meus sonhos. Sim. E é o que eu vejo que tem o maior potencial. E eu sei que se eu focar ainda mais e continuar nessa pegada que eu sou de constância, eu vou conseguir grandes coisas. É o Orion Atelier. Se tivesse que parar tudo e ficar em uma coisa, eu ficaria no Orion Atelier. Não porque eu não goste das outras coisas e não me dedique, mas foi ali que o meu coração ficou. É a matriz, né? É da onde surgiu. Da onde surgiu. Quem sou eu? É a partir dali, entendeu? Então, mas assim, você está respondendo a pergunta dele com o coração, com o lado empreendedor, ou os dois? Ela te satisfaz tanto sentimentalmente como é o que tem maior potencial de... É os dois. Por quê? Porque... O coração não tem muito como explicar. Aquilo que você falou, né? Foi onde começou tudo. Mas o que você vê de diferente no Orion Atelier em relação às outras? Começou as perguntas difíceis. Claro. Mas vamos lá. Aqui o off ali é só pra... quietinho aqui. É só pra... Tá vindo uma pra você já. Ai, meu Deus. Então, pra mim, o Orion Atelier me satisfaz tanto o lado financeiro quanto o lado de coração, de se envolver. Porque ali, assim, teoricamente falando, é só um serviço de maquiagem, penteado, um dia no spa. Só que quem trabalha e se envolve com esses dias que são únicos e irreparáveis, não tem como você errar e fazer de novo, porque é o dia do casamento da pessoa, só tem aquele dia, é o dia dos 15 anos, é um dia muito importante, mas eu acho que o Orion Atelier, ele mexe com o meu lado também humano, a minha empatia com o outro, a realização de fazer o outro feliz, de transformar. Então, eu acho que é uma grande parte de mim. Eu sou bem sentimental, eu sou bem coração, eu sou daquela que quero fazer tudo pela pessoa, mesmo se não for alguém próximo a mim. Luana tá aqui para não deixar mentir, que nós temos personalidades diferentes. Entrega, hein, Luana? Mas eu acho que lá, ele não é só uma maquiagem penteado, sabe? Vai muito mais. É tipo realização de sonho. Você se dedica por inteiro. A pessoa fecha anos. Tem cliente que fecha 2 anos antes do evento. Porque faz questão que você esteja lá, que você cuide. Então, o Orion Atelier, ele é tanto financeiro, ele que deu o início para tudo acontecer. E tanto emocional também. E tem um potencial maior com certeza. E também outros. Por eu estar nele há mais tempo, né? Porque eu não me formei na estética assim que eu comecei na maquiagem. Eu demorei um tempo para me formar, entendeu? Então, eu de profissão, como maquiadora, vai fazer 10 anos. Eu tava pensando nisso. Até deixa eu ver que dia é hoje. Amanhã eu faço 10 anos de profissão. Aí. Como é que é? Vamos comemorar com o bolo da... Sabor da Casa Gourmet. Rapaz, é só bolo, só... Por enquanto é só bolo, mas minha cabeça já tá lá no kit festa, nas sobremesas, iFood, de todas as plataformas digitais aí pra entrega de comer. Em breve. Pode seguir lá no Instagram. Então, por enquanto, é só bolo caseiro, que é aquele bolinho pra comer no café da tarde, né? café da cafezinho. Manhã. Exatamente. Fala aí o que você mais gosta deles ali, o que você mais bolo curte. pudim. Do sabor da casa, pelo amor de Deus. É aquele que tá lá, que você trouxe pra gente experimentar. Não, poxa, eu não trouxe. Dessa vez eu vacilei. Mas eu vou pedir pra entregar aqui. Né? Poxa, sabe lá que tem alguma coisa guardadinha lá? Que o Eric vai ver.
Ele vai mandar trazer aqui. O entregador vai trazer. Você só falar o sabor que você quer. Não, eu vou na sua. Você já o bolo pudim pra mim. É muito bom mesmo. A Luana já comeu. A Luana, assim, quando eu ela é levo suspeita, o bolo pra ela ela come o bolo inteiro Eu quase. como mesmo. Que isso, Luana? Então quer dizer que se eu for lá, tu vai dar um pedacinho? Exatamente. Não, ela Não, deixa um direito a pedaço. tudo bem. Um pedaço, o resto é mas o meu. resto... A Luana come, mas enfim. É isso. A gente tem que apoiar, né? Exatamente. Não, com certeza. E é muito mas bom. eu tô vendo você apoiando, né? Vá pra Esse dentro, do bolo, eu nunca pensei em negócio de bolo, gente. Nunca pensei. Mas foi- do nada, mas teve foi- uma oportunidade. Mas como foi? Fala aí, oportunidade. Então. Esse é o mais novo. O nosso incomensurável. O meu amigo Eliel Mustafa, vê se consegue pegar a hora que o nosso incomensurável tá chegando. Olha lá. 2 horas depois. 2 horas depois, a gente tá mais ou menos assim, obrigado pela participação de vocês. Não, mentira, ainda tem programa ainda pra frente. Mas deixa eu te perguntar. Mas por que trabalhar? Porque não tem nada a ver. Então. Não é? Não tem Tem. nada a ver. É o único que não tem o óleo. É o único que não tem. Então, mas assim, estética, carro de noiva, não sei o quê, comida. Né? Eu nunca pensei. Nem nunca foi. balé. Tem balé? Não, comida. Não, mas sabia que o Sabor da Casa até tá me dando outras ideias de comida também? Sério? Você Claro. tendo ideias? É. Rapaz. Mas na verdade essa ideia do Sabor da Daqui a pouco vem a Casa quinta aí, ó. não foi pra mim, foi pro Eric, pro meu esposo. A oportunidade veio pra ele, que era um amigo dele que tinha a loja e que ele ia ingressar em outro negócio, mas não queria que a loja morresse, queria uma pessoa com uma outra visão pra trazer todas novas, mudar algumas coisas, mudar algumas receitas, trazer coisas novas. Só que o Eric sabe como eu sou de negócio. Quando fala, vamos fazer, eu já começo. Pesquisar, começo a ver o que fazer. Eu falei, vamos embora. Tá funcionando, não é uma loja sem cliente, vamos transformar tudo igual eu fiz no Orion Atelier. Mas tem uma loja física? Tem uma loja física. Onde é que fica essa É loja? na Carobinha, aqui próximo, inclusive. Pode dar o endereço, já Rua pode. Carobinha, Deixa eu 45. cortar. Tá começando a ficar com calor. Carobinha 45? Isso aí. No final... Aí ele veio e falou, e aí, o que você acha? Mas eu preciso de você também, porque eu fico numa parte, você fica numa outra, e eu já gosto, né? Eu gosto dessa parte de criação e também do dinheiro para eu conseguir alcançar os meus objetivos, para ter sempre um pouco mais. Entendi. Aí foi isso, mas eu nunca pensei em bolo, tá? Nunca mesmo. Nunca mesmo. Nunca É porque não tem mesmo. nada a ver, né? Até quando ela chegou e falou, a gente tá com uma loja de bolo, eu... O quê? Mas vocês sabem fazer bolo? Não é? Eu ia até perguntar. Você já pegou já uma loja que existia, né? Isso. Mas vocês chegaram com alguma receita nova, assim? Então, agora tem. Onde conseguiu essa receita? Eric, ele já criou várias outras formas de acontecer e eu vejo algumas receitas interessantes e faço para ele, porque ele também está se especializando. Ele também nunca pensou em fazer bolo, mas é o que eu falei. Se a gente tá num negócio, a gente tem que ser propriedade naquilo. Mesmo que você não queira ficar fazendo bolo, você tem que aprender a fazer o bolo. Porque aí depois você vai conseguir passar para o profissional que vai trabalhar para você como você quer fazer o bolo. O bolo que você quer oferecer para os seus clientes. Sem falar que você não fica na mão das pessoas. Exatamente. Né? Então... Você pode precisar das pessoas, você não pode depender. É. No dia que você depende, acabou. Já Acabou. era, porque você Exatamente. fica na mão da pessoa. Né? É por isso que ele também tá mais envolvido do que eu. Eu sou a parte criativa do Sabor da Casa. Do Sabor da Já Casa. nos Órios, eu sou a criativa e a pessoa atuante. Rapaz. Aí no Sabor da Casa ele tá muito mais envolvido, mas eu tô com metade do meu dedo lá. Sempre. O que não vem por aí depois, né? Então, eu já pensei em outras coisas, mas... Dá a dica aí. Dá o spoiler. Não posso, Não pode. porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. Não, mas não tem problema. A gente só fica registrado aqui. Se não conseguir, a gente bota lá. Ó, não conseguiu fazer. Não, tô brincando. É igual o pedido de aniversário, né? Na hora de soprar velhinha. Ninguém pode saber o pedido. Exatamente. É mesmo, né? Entrega pra Deus. A gente não vai conseguir tirar nada dela, não. Ô, Luana, Sim. a partir de quantos anos uma menina, ou um menino, né? Porque o Sim. balé, né? Já pode ir lá no estúdio Rangel, já pode procurar. Tem alguma restrição médica que tem que fazer ou não? Basta querer? Como é que é? Fala pra gente lá. Bom, lá a gente atende crianças a partir de 3 anos de idade. 3 anos, viu? 3 Ó, anos de errei por um, idade. viu? Quando eu Já falei de estamos 2, estudando a possibilidade de abrir turmas para crianças de 2 anos, que a gente tem bastante procura. Eu já sabia, rapaz. Quando eu falei 2 anos, eu sabia já estudei, já fiz meu script.
E a questão de prescrição médica, na maioria das vezes, a gente recebe também alunos, né, com encaminhamento médico. Ou seja, de ortopedista, seja de psicopedagogas, né, porque existem muitas crianças que são retraídas ou sofreram algum tipo de bullying na escola. Então, a dança traz essa segurança, essa interação muito forte, né? E autoconhecimento. Então, as crianças voltam, né, para as atividades escolares muito mais seguras, né? Trabalham muito mais a questão da interação. E a parte corporal também. Parte corporal também. Muitas pessoas procuram atividade para emagrecimento, né? Crianças com problemas de obesidade. Eu tenho jeito? Todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito. Tem jeito, né? Imagina eu dançando lá balé. Vai ficar ruim do meu lado, né? Não vou conseguir. O primeiro salto que eu der, Sua filha vai amar. Minha filha vai, ela vai me zoar amar, muito. você vai ser o partner dela. Porque ela vai me zoar muito. E hoje em dia a gente tem aulas para adultos também. Né? Você Balé? falou, se você quiser, você pode entrar. Mas não balé. Nossa, eu tenho que filmar isso se ele for em fazer uma aula experimental. Rapaz, Ninguém mandou você falar. consegue me ver? Olha eu. Aqui, redondinho. Como é que é a roupa? Como é a calça? Como é que é? As bailarinas e bailarinos podem ficar à vontade, né? Em termos de roupa, a gente só pede que não seja jeans, tá? Mas tem pessoas que... teve até uma história, né? Que eu estava esperando a turma chegar. Aí uma das bailarinas chegaram, né? Com a roupa toda característica, né? Colã, saia, meia calça. E, geralmente, os adultos não vêm assim. Tá. Aí, no final da aula, ela veio com a filha dela. Aí, no final da aula, ela falou assim, Luana, eu vim de Sepitiba para fazer aula aqui com você. E quando você falou que eu podia vir com essa roupa, foi a primeira coisa que eu fiz. Aí ela disse que comprou a roupa porque ela tem 2 filhas. Aí as 2 filhas são formadas na dança, só que ela nunca teve a oportunidade de fazer aula. Nossa. Aí, quando ela falou, eu falei, né, para ela, não, você pode vir com a roupa tradicional, foi a primeira coisa que ela fez. Nossa. Aí tirou foto na aula, Aquela falou assim, pessoa estou realizando o meu sonho. Ela pensou que tinha que vir a caráter já? Sim, era o sonho dela. Entendi. Porque as bailarinas geralmente utilizam colã, saia, meia calça, sapatilha, né? E as bailarinas adultas, a maioria não se sente à vontade, né? Ainda acho que um certo preconceito das pessoas, né? Sou muito grande para fazer aula. E hoje em dia isso tá caindo por terra, né? Como é que é o nome daquela atriz? A atriz da Globo que dança, ela é alta pra caramba. Cláudia Raia, né? E acabou com esse estigma, né? Exato. Ela é alta pra caramba e ela fez balé. Isso foi maravilhoso pra gente, porque nós 2 não temos o padrão bailarina. A gente sempre foi muito alta, a gente nunca foi muito magrinha. Então, assim... Tivemos que lutar bastante. Que, infelizmente, antigamente, a didática, né, era completamente diferente. Hoje em dia, os professores são muito mais conscientes, né, em como abordar o aluno. Eu não sofri tanto, a Ana Paula sofreu mais, assim, em termos de falas inadequadas, né, infelizmente. Mas, hoje em dia, eu prezo muito esse cuidado dos profissionais que trabalham comigo, né, ao lidar com a criança, né, porque nem todo mundo ali era igual a mim. Eu quero dar aula de dança. Não. Tem gente que vai lá para simplesmente como um hobby, uma distração, né? A gente entende isso. Qualidade de vida. Qualidade de vida, né? E também para tratar dessas questões que eu falei, da questão da prescrição médica. E que, claro, que no futuro não significa que ela não almeje algo a mais, né? Ela vai se descobrindo ali, mas né? no primeiro momento não é esse o objetivo. Então, assim, foi muito gratificante quando eu olhei, né, a aluna adulta falar isso para mim, né? Porque eu imagino que tem várias pessoas, né, que às vezes não procuram. Antigamente, por falta de oportunidade, porque os estúdios não ofereciam essa modalidade somente para crianças, né, que já começam desde os 3 anos e vão fazendo a progressão. E hoje em dia a gente dá essa oportunidade, né? E graças a Deus essa questão do preconceito está caindo por terra e os alunos estão cada vez mais procurando, né? Os alunos adultos também. Sim, entendi. Então, uma dúvida, você entrou nesse assunto. Pode falar a verdade. Sim. Já aconteceu
de você ver um aluno que você vê que às vezes não tem muito jeito, não tem muita a desenvoltura da pessoa. Por exemplo, imagine eu. Vou fazer balé. Meu Deus do céu. Eu acho que de início eu vou sofrer. Tá? E eu falo isso aqui até um negócio que eu faço, né? Eu treino jiu-jitsu. No início, a gente sofre, é sofrimento. Coisas que as pessoas fazem lá. Pessoas, às vezes, muito mais gordas do que eu. Arrebenta, ela faz. Eu olho assim, não conseguia fazer. Eu falei, meu Deus, que dificuldade. Aí o professor falava, cara, tem gente que tem muito mais dificuldade do que você. E vem aqui e faz. E vem aqui e faz. Tem pessoas com mais idade do que você. E vem 50 e poucos anos e faz. Então você vai conseguir. Então, assim, eu tive uma enorme dificuldade no início para entender. Enfim, mas não é isso que eu quero falar. Quero te perguntar. Quero perguntar a você. Já teve situações assim, você vê, caramba, essa pessoa tem uma dificuldade. Como você lidar com isso? Se já teve, como você... Bom, sempre tem. Né? O aluno chega, né, para você ensinar, para ser ensinado. Né? Então, cada um traz uma dificuldade diferente. Né? A dança, ela trabalha o corpo inteiro. Né? Então, são várias vertentes a serem trabalhadas. E cada aluno traz uma potencialidade e uma dificuldade. E, geralmente, são diferentes. Então, nós, professores, temos a didática de planejar a aula, né, com conteúdo programático daquele nível, mas, durante a aplicação da aula, né, a gente tem que estar sempre atento às particularidades de cada aluno. Né? Então, por exemplo, a Ana Paula chegou e ela tem muita dificuldade no alongamento. Então, no momento do alongamento, eu tenho que dar atenção maior à Ana Paula. Né? O Everton chegou e ele não sabe girar. Então, a gente tem que trazer os conteúdos para que aquela potencialidade, né, aquela dificuldade se torne um potencial. Né? E isso é em todos os níveis, desde 3 anos até o nível de formação, até o nível profissional. E eu isso acho sempre também, acontece. só para acrescentar, tem pessoas que já têm facilidades em algumas coisas, porém, todo mundo constrói esse trabalho ao longo do tempo. Então, a Luana sempre teve, quando dançava, muita facilidade de fazer uma coisa. Eu já tinha outra facilidade, mas também, ao longo do tempo, foi trabalhando. Né? Tem gente que, às vezes, fica meio engessada, achando, porque eu sou ruim. Não. Tudo é trabalhado. E isso é trabalhado também, foi bom você falar isso, porque a autoestima, né, isso conta muito. Se você entrar dentro de uma aula já falando, eu não sei, eu não sou capaz, então, obviamente, o seu nível de progressão já é prejudicado. E isso a gente trabalha na sala de aula também. Né? A gente vê na questão do esquema corporal do aluno. Né, as minhas alunas, quem assistir, né, claro que todo mundo vai assistir, né, já vão identificar essa fala. Por exemplo, fez um giro, desequilibrou. Aí a aluna já faz isso aqui. Aí eu falo assim, não sacode a cabeça, vamos lá. Erra com classe. Eu falo assim, erra com classe. Se errar, você tem que continuar, manter a postura. Não faz isso, senão seu cérebro já vai identificar que você não consegue fazer. Aí elas... Já não. Mantém. A postura já é diferente. Entendi. Tá tensa, morde o lábio. Aí eu já brinco. Imagina, você no meio de uma dança, mordendo o lábio, fazendo careta. Pode parar. Já vai perdeu sair quantos umas pontos lá? A gente leva esse lado do humor até, né, para tornar a coisa mais descontraída, mas nesse momento a gente está trabalhando a autoestima do aluno, a segurança, né? E isso em toda a aula de dança você vai encontrar, né? Então, desde o ritmo ao nível técnico, cada um vai ter uma dificuldade diferente. Basta o professor, um bom professor, né, ter esse olhar e trazer a questão da humanização, também, né? A humanização do seu atendimento. Exatamente. Né? E a gente traz isso, o lado humano, no lidar com as pessoas, desde das crianças até os adultos. Né? Até para não se tornar bailarinos traumatizados, porque na minha época o negócio era forte. Não era tão agradável, só ficava mesmo quem amava fazer. Porque as críticas eram muito grandes sobre tudo. Você é ruim, você é gordo, você é isso. Era assim, e isso é um lado obscuro que a dança
Se você não tiver essa É. questão desse cuidado, né, você acaba passando por essas situações. Mas isso é questão do olhar também do dono E do da, professor. da escola, porque a gente delega funções, né? Antigamente eu dava aula sozinha e administrava. Aí teve um período que o estúdio cresceu, né? E eu comecei a delegar a primeira professora, Ana Paula, e eu ficava na administração, mais a aula em Mais si, aula. né? Cresceu mais um pouco, então hoje em dia eu tenho 4 professores, né? Dando aula lá no estúdio. Então, mesmo assim, a gente tem que estar atento, né? Porque dentro da sala de aula, ali, você escuta o que está acontecendo ali dentro de sala de aula. Né? As paredes têm ouvido. Tem ouvidos. Literalmente, né? E as crianças também, né? Os alunos, eles repassam o que acontece dentro de sala de aula, né? Aham. Então, a gente tem que ter esse cuidado ao selecionar os professores, né? E passar essa visão também para a equipe, porque não adianta só delegar. A gente precisa estar atento ao que acontece dentro de sala de aula e orientar os professores para que eles tenham a mesma visão que você. Entendi. Né? Porque senão começa a desandar o negócio, né? Perde a identidade. Perde a identidade, aquilo que completamente. Você quer que o seu curso, né, entregue para o aluno. Né? Se Isso. você não tiver o controle ali. Né? Não é o controle ríspido daquele negócio mas, assim, olha só, a gente trabalha dessa forma, né? A Exato. condução. Eu ia perguntar uma coisa a respeito da fala de vocês, né? Que o balé antigamente era uma coisa assim muito dura. Sim. Não é porque a gente conhece os russos, né? Eles são assim pessoas muito Perfeccionistas. e assim são duros demais, né? A gente sabe de cada história, não em relação ao balé, mas em outras áreas, são pessoas muito duras. Será que não vem disso aí? Não, para funcionar tem que ser assim. Vocês tinham essa informação? Eu acho assim, que antigamente as pessoas reproduziam aquilo que viviam, né? Sem nenhum critério. Então, se eu fui ensinada assim, eu vou reproduzir, né? Isso funciona também com o futebol. Né? Antigamente, os técnicos, a equipe técnica, não tinha formação fora o que eles viviam no campo. Né? Então, eles acabavam reproduzindo. O conhecimento era reproduzido. Só que a gente tem que ter um certo filtro. Né? A gente tem que entender aquilo que foi bom, aquilo que não foi e aquilo que precisa ser melhorado. Sim, sim. Então, hoje em dia, a dança ela também está se tornando algo muito mais profissional e didático. Né? E democrático também. Democrático, isso aí. E é o que eu busco no meu estúdio. Show Né? Eu procuro sempre dar oportunidades para todos. Né? Um ano a aluna está em destaque, outro ano a outra aluna está com um papel. Né? E isso leva... E não é só a questão técnica, é questão de comprometimento, né? Com a aula, com tudo o que acontece. Né? A dedicação A da aluna. Então, hoje em dia, os professores, os profissionais, né, estão buscando esse conhecimento técnico, a questão da didática, e isso é muito importante para que a gente não reproduza aquilo que a gente viveu. A gente teve algumas experiências ruins e não significa que eu vou reproduzi-la. Né? A gente tem que ter esse filtro. E isso você também conseguiu interromper um ciclo, né? Esse ciclo também por conta da sua preparação. Exato. Né? Você se preparou, já falou como é que foi a sua preparação, né? Para você começar um ciclo novo, começar uma história nova. Né? Então, acho que é muito importante. Por isso que todas as pessoas que passam aqui, a gente sempre pergunta se estudou, como é que foi, e o relato é sempre o mesmo. Tem que estudar cada vez mais, tem que se dedicar cada vez mais. Constância. Aprender, né? Porque hoje a Ana Paula conhece lá as técnicas. Do nada aparece uma coisa nova. Não pode perder cliente? Pode perder? Não pode. Não. O cliente que entrou, você sabe isso? Claro que eu sei. Se você não tiver atualizada, você vai falar o quê? Sei, vai furar, vai fazer o troço errado, né? A responsabilidade é nossa. Então, assim, essa questão de estar aprendendo sempre, se atualizando, estudando,
é ledo engano aquele que acha que vai abrir um negócio, vai começar um negócio e vai colocar os 2 pés sobre a mesa e o negócio vai andar por si próprio. Isso Impossível, aí né? é impossível, né? E empreender não é uma linha tão linear assim. Não é mesmo. Ela oscila muito. Oscilamos muito. A gente estava conversando em off, inclusive, a respeito das dificuldades, né, pós-pandemia. Sim. Você falou que ainda sofre ainda. E você, Ana Paula, como é que foi o pós-pandemia? Eu ainda sofro muito, porque no meu caso era um ramo de eventos que parou literalmente e foi um dos últimos a voltar. Então, enquanto muitas coisas foram liberadas com o uso de máscara, o meu segmento de trabalho não voltou. E dentro do segmento de noivas e debutantes, a gente fecha contratos. Então, os contratos são fechados com muita antecedência. E, na época, o meu contrato não tinha cláusulas para calamidade pública, para pandemia, não tinha nada que me resguardasse como empresária. Isso, né? Não ia esperar. Então, o meu contrato, por exemplo, se eu não tivesse aquela data, a pessoa cancelou, adiou a data, falou, Ana, não pode por causa da pandemia, eu vou adiar para tal data. E se naquela data eu já tivesse noiva, o que eu ia fazer? Eu tinha que devolver o valor pago. Nossa. Porque o meu contrato, ele não tinha essa questão de como assim, eu não tenho condições de te devolver. Por causa da pandemia. Porque eu usei o seu dinheiro para sobreviver, para manter a empresa. Na minha época, no meu contrato não tinha isso. Então, tinha muitas remarcações, porque todo mundo começou a adiar os eventos, porque era obrigado. Mas também eu tive uma demanda triplicada no ano de 2021, devido a datas adiadas, datas que já iriam acontecer, e também a parte financeira, de que muitos dos contratos já tinham sido pagos. E teve essa grande pausa no evento. E eu tive que ter um capital de giro que eu não tinha. Eu tinha que fazer acontecer, tinha que pegar de um lugar para o outro para acontecer os eventos que foram adiados. Então, isso, quando você acaba fazendo essa troca e não tendo tanto preparo, porque, na verdade, mesmo que você tivesse dinheiro guardado, o tempo que eu fiquei parada não dava para suportar. Porque eu tinha que sustentar a minha vida e a vida da empresa. E eu tinha vários profissionais. Eu tenho 5 pessoas na minha equipe. 5 pessoas que ficaram sem trabalhar. Entendeu? Então, é bem complicado você administrar. Então, em 2021, eu trabalhei muito. Eu não tive nenhum final de semana, nenhum mês. Eu já não tenho, naturalmente. Mas foi pior, porque tinha dias de semanas. Então, e o dinheiro para você fazer girar a empresa e cumprir com aquele contrato que já tinha passado foi uma loucura. E isso demora anos para você voltar a ter o seu capital de giro, para você voltar a ter essa organização. Mas, graças a Deus, também a pandemia me deu uma visão mais ampla de o que eu posso fazer para que eu possa ter um volume maior de cliente, consiga atender com muita qualidade e também eu possa também ter um retorno legal. Foi quando eu fiz, no meio da pandemia, um quarto extra, que não era o quarto grande que eu tinha, né, para atender as noivas, que eu tenho 3 ambientes diferentes. Fiz porque eu falei, cara, vai voltar a pandemia, tem gente trocando a data para a mesma data de gente que já está fechado o contrato. O que eu vou fazer? Eu não vou ter o dinheiro para pagar. Então, teve muitas pessoas que eu tive que devolver, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, se eu devolver de todo mundo, eu vou ter um problema muito maior. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar um dinheiro que eu não tenho, vou fazer um quarto, vou ampliar a minha equipe e vou atender todo mundo. Então, foi onde que eu tive que atender 2 noivas no mesmo dia. Isso eu nunca fiz. 2 debutantes, uma noiva e uma debutante. Então, eu aprendi também que eu poderia ampliar a minha empresa. Lógico, eu como dona e como a principal profissional para atender o público de noivas, eu tinha que me deslocar de um andar para o outro. Nossa. Me deslocar de um ambiente para o outro, mas também foi muito bom para mim. Hoje eu vejo, porque hoje eu consigo atender naturalmente, sem ser algo que eu tive que criar 2 noivas no mesmo dia. E isso com qualidade, humanizado, sem parecer que eu estou largando uma pessoa para atender outra. Porque eu não vou mais sozinha, eu vou com o meu grupo, eu já vou com uma equipe. O time está preparado. Exatamente. Pra isso, né? Já aconteceu várias vezes de ter noivas no ateliê e uma outra debutante externa, mas a minha equipe está lá trabalhando. Só eu que sou a
responsável que me desloco, mas é isso aí. A gente que é dono, a gente tem que trabalhar mais mesmo. Dobrado, Mas triplicado. foi essa As forma pessoas assim acham que... o contrário, né? Exatamente. Pois é, o contrário. Mas aí foi isso, assim, foi muito difícil. Eu ainda sofro os reflexos dessa pandemia, mas também eu consegui também enxergar no meio do caos que se eu não fizesse um outro quarto, eu talvez nem estaria aqui contando a história da minha empresa para você, porque eu não teria como suprir. E eu fico feliz porque eu vejo vários fornecedores do ramo de casamentos hoje que eram muito renomados e que quebraram. E eu consegui, mesmo aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, tendo que abrir mão de muitas coisas da minha vida, eu consegui. E ainda estou pensando em outras coisas. Hoje estou fazendo obra, consegui, através da pandemia, enxergar que eu posso ser uma empresa maior. Então, foi bem legal também. Foi difícil, mas foi legal. Imagina essas outras empresas que você falou, né, do ramo, que, assim, quanto maior é a empresa, a né, queda também. mais exatamente, manter algumas coisas é um pouco mais complicado. Exatamente. Estrutura muito grande, Isso. né? A gente pode fazer um paralelo, né, com os grandes estúdios, né, que vieram a fechar. Estúdio de gravação, que a gente grava aqui é um estúdio de gravação. Os estúdios muito grandes, com muitos equipamentos, tem equipamento que tem que ficar ligado direto no ar-condicionado, você não consegue aquele equipamento trabalhar de uma forma diferente. Então, o custo operacional é muito grande. Então, talvez essas empresas que você falou, as mais renomadas, né, não conseguiram se sustentar. A gente é aqui de Campo Grande, né, galera? E alguns salões ali da Arthur Rios fecharam as portas. Muitos fecharam. Né, por conta da E não são empresas pandemia. grandes, né? Pequenos também, fornecedores assim como eu, fecharam, né? Não aguentaram toda a demanda, teve muitos problemas, né? Então, Hoje em dia, se você anda em Campo Grande, você vê muitas lojas fechadas ainda. Muita. A gente ainda não se recuperou completamente, né? É muito complicado. O centro da cidade também, se você for o centro da cidade, Nossa, pior ainda. você vê muitas lojas de portas fechadas. Quase uma cidade fantasma, né? Exatamente. comparado ao que era antes, né? Com certeza. Sim. E aí, meu amigo? Esse papo tá muito bom, né, cara? Bom demais, né? E aí, mas, poxa, é aquele negócio do vai acabando, vai terminando. Mas ainda tem mais história aí, né? Tem. Quer fazer alguma pergunta agora ou deixa comigo? Você tá com essa pergunta aí no gatilho que eu sei. Deixa eu te perguntar, Luana. Sim. Lá na sua escola, você falou que o balé ele tem 9 níveis. É isso? Vocês conseguem chegar até o 9º nível? Como é que está o grau? Como é que você pode atender, né? A capacidade de vocês vai até o último nível? Outra coisa, como é a vida profissional de uma ela me falou aqui em off aqui o que a menina, ela falou, olha, um dia, deixa eu te explicar por que eu estou te perguntando isso. Um dia desse eu estava vendo um jogo de tenistas, né? Aí cara, os caras ralam pra caramba. Aí para resumir a história, para mim é um dos esportes onde o atleta é mais solicitado, ele cansa demais ali, né? E aí, quando ela começou a falar como é que é a preparação dos bailarinos lá do Teatro Municipal... até o Teatro Municipal. No dia da apresentação, eles fazem uma apresentação antes. Fazem aula, passagem de palco. Aula... Cara, assim, como se... Aí eu já não sei mais se é mesmo tenista ou se é o bailarino, cara. Porque você vê, os caras são fortes, né? Tem que ter um preparo muito grande. Mas aí, vai a primeira pergunta. Lá você consegue atender a todos esses níveis que você falou. E como é que é a preparação física? Como é que é a vida de um bailarino mesmo, aquele que dança, né? Vive da arte? Como é que é? Lá, sim, a gente tem a capacidade de ir até o último nível, né? Geralmente, essas turmas são turmas não tão grandes, porque com o tempo, né, os alunos vão decidindo, é isso mesmo que eu quero? Ou não, né? E alguns continuam, né? Então, geralmente, são turmas mais enxutas. Porém, quem consegue chegar até o nível profissionalizante, geralmente são pessoas que ou querem ser bailarinos profissionais ou querem ser professores, né? São esses dois níveis. Então,
conforme a vontade do aluno, né, e a perseverança, a gente mantém e a gente vai apoiando o sonho dele. E com relação à preparação, né? A preparação física começa, né, no meu caso, né, que é um estúdio de dança, desde os 3 anos de idade. A gente vai trabalhando o corpo, alongamento, a resistência de acordo com o nível, né? E conforme vai progredindo, a gente vai aumentando a dificuldade técnica, né, e a exigência, né? Você fez o link do tênis, né? O bailarino profissional mesmo, aquele que vive para isso, vive para a dança, é completamente diferente dos estudantes, né? Como eu falei no início, nem todos estão ali para ser profissionais, sim, né? Perfeito. Mas quando você é integrante, né, de alguma companhia, então você tem que ter a consciência de que você vai passar 4 horas ensaiando, se preparando para um espetáculo. A maioria das vezes as aulas são de 2 às 4 horas, né? 4 horas você foi muito delicada para ensaio, né? Nossa. Uma média, né? Uma média. Você, em off aqui, você falou que estuda, faz 4 horas de atividade, vai, almoça, Isso. depois tem mais 4. Isso. Todo dia. Todos de os Todos os segunda. dias. Quem trabalha no Teatro Municipal, né, que é contratado, é funcionário público, eles têm a carga horária de um funcionário 8 às 5. E ali trabalhando o corpo Corpo. e tendo que dar conta da carga horária. É um emprego, é um serviço que você tem que dar conta daquilo, né? É aula, preparação física, Isso. passagem de palco, ensaio. Fora a apresentação. A apresentação que é Que onde você tem que estar ali lindo, inteiro para maravilhoso, apresentar o seu rindo, melhor ali dentro do espetáculo. Então, realmente, é uma preparação muito intensa, né? Novamente falo, tem que ser feita por pessoas realmente capacitadas e que entendem aquilo, porque pode ocorrer lesões, então a gente precisa sempre preservar o corpo do bailarino, né? Sabendo os estímulos que estão sendo feitos, porque ele tem que estar inteiro para se apresentar, né? Mas é realmente um estímulo muito grande. Às vezes a pessoa olha a bailarina no palco e acha que é moleza, né? O pessoal fala, que é moleza? Vai fazer uma aulinha de balé. Aí vai fazer, né? O pessoal lá da musculação faz essa comparação. Pensa que levantar 100 quilos é muita coisa, né? Sabem de nada. Sabe Não sabe de nada. Convido essas pessoas a fazerem 1 hora de balé. Não consegue. Tem um filme com o The Rock, aquele cara fortão, Sim. Que ele descobre uma filha. Né? E ele, fortão, ele fala assim: não, eu vou lá ver esse negócio de balé, como é que é. Ele não dura um dia na aula. Não tem como. Ele não aguenta. Eu acho que aquilo foi baseado em fatos, né? Eu escuto muito isso de bailarinos adultos. Porque aí elas falam, gente, mas a gente olha as bailarinas no palco, é tudo tão leve. Eu falo assim, não, a leveza é conquistada por esse trabalho aqui. Porque tu tá fazendo uma força intensa E não demais. passa pro público. Você não sente aquela força que você tá fazendo, porque você tá com muita preparação para aquilo Exato, dali. aquilo ali é realmente treinado. Rapaz, aí agora eu tô tentando fazer a analogia, já não sei se eu tô conseguindo, do tenista, né, daquele que joga o tênis, para um bailarino. Já não sei, mas eu acho que o negócio é pau a pau. Fica... É um atleta. Porque, assim, eu imagino também que o tenista tem a preparação dele lá, né? Musculação, as técnicas, o que os professores passam. Porque o que a gente estava conversando? Futebol é muito intenso? Mas tu tá lá na direita, a bola tá lá na esquerda, tu dá aquele migué, né? Tu dá aquela paradinha, né? Faz aquele miguezinho, aí o treinador tá, vambora, vai! Aí você vai, saltando e volta. O tenista não. Se o tenista der migué, a bola bate e foi, acabou, ponto do adversário. Não tem para onde correr. É aquele esporte individual, né? Que a pessoa tem... Aí eu estava conversando com ela, e aí, poxa, como é que é o balé nessa história, né? Pelo que está relatando aí, meu irmão, tem que ter um preparo físico fenomenal. E a questão artística também. O bailarino, ele tem a questão do corpo e além disso, ele tem a questão artística. Então, além de atleta, ele é um artista. Ele interpreta Ele aquele papel, né? porque quando você faz, até em aula mesmo, a gente ensina os alunos, né, a trazer a personalidade dele para o simples movimento. Então, também é construído esse lado artístico também na aula.
Então, vamos dizer aí que o balé é um pouquinho mais difícil. Porque eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Mas ela não está muito errada, porque Não, mas- assim, além de você ter o preparo físico, você tem que ser um artista. A Valéria Martins, ela esteve aqui conosco, ela falou um pouquinho do balé, e eu fiquei assim, ó, boca aberta. Ela faz um trabalho social lá na Cidade de Deus. Foi ótimo. Conheço. Foi ótimo a entrevista aqui. E aqui a gente está vendo já uma outra vertente. A escola, né, como negócio, né, de empreendedorismo. E mais os 4 negócios aqui da Ana Paula. Né? O negócio aqui é louco, é intenso. Aninha, como é que você se vê? Será que eu posso perguntar isso? Ai, meu Deus. Gente, eu vou contar uma história de bastidores que a gente está passando aqui agora. Eu não sei se o Eliel vai conseguir filmar, mas nós estamos aqui, ó, suando, porque o ar-condicionado, ele parou. Do nada. Então a gente... Vamos contar, tem que falar que nada é escondido. A gente está aqui, ó, suando. Hoje o negócio está brabo. Mas como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu sempre faço essa pergunta, né? Você hoje tem 4, você pensa o quê? 8, 10, 15 negócios diferentes? Como é que é? Então, eu não sei, né, exatamente quantos negócios eu vou criar nesse meio do caminho, mas eu sei que eu não vou parar. Não vai parar. Eu sei que eu não vou parar, mas eu quero muito que a empresa Orion esteja exatamente do jeitinho que eu sonhei aqui no meu coração. Que a estética também, e a gente seja reconhecida, todas as empresas de forma bem igual, padrão, assim, bem alto. Padrão porque Rangel, né? Eu sou exigente, eu sou bem exigente. E, assim, eu tô trabalhando muito, eu sou muito constante. Vou seguindo e eu quero muito que a empresa esteja muito bem conhecida e também muito bem consolidada, com toda a construção que a gente está fazendo também no ateliê, que esteja tudo finalizado, que a gente possa estar melhorando ainda mais, que o carro tenha mais carros disponíveis e a gente consiga alcançar mais pessoas. E eu tenho vontade, assim, é o que eu falo para todo mundo, as empresas Orion são as empresas do meu coração, que eu sei que eu posso estar na China, que elas serão sempre o meu objetivo. Porém, eu gosto dessa coisa de empreender, eu gosto de ter outras vertentes, isso me motiva. Mas eu não sei, mas eu quero que até lá pelo menos umas 5 empresas, tá bom. A mais. A mais. Ai, nossa, Só mas isso, Haja só Orions. isso. 9, eu fui no 10. Não, os aqui. Orions eu acredito que vai parar nesses que Vai já parar. tem. Mas eu gosto muito dessa coisa de empresa. Mas, assim, as empresas do meu coração são as empresas Orion Ateliê, Orion Estética e Orion K. Porque foi onde eu comecei, onde tudo aconteceu. Então, elas são meu amorzinho. Então, nunca poderá diminuir, só aumentar. Não tem como diminuir elas. Eu não duvido nada que daqui a pouco essa menina tá com uma casa de festa, já tá organizando. Olha, já me tá falaram fazendo- Planos, hein? Já surgiram. Já surgiram planos, mas Olha. eu falei assim, Orion, ai, não. Orion Festas. Orion Festas. Aí eu É. falei, não, em casa de festa é uma demanda, assim, que eu não... Absurda, né? Que eu não sei se eu tô disposta. Deve ser uma demanda muito É bem forte, complicado. né? Mas, assim, às vezes eu falo assim de ter outras empresas, às vezes nem precisa ser em outras vertentes. Às vezes, sei lá, filiais. Ah, eu já sim. também tentei dessa forma com o da estética, mas eu Franquias, tenho, né? eu tenho essa ideia de ser bem grande, de ser bem reconhecida. Talvez o maior desafio da questão da franquia é você manter a qualidade. Exatamente. Né? E o padrão. Por exemplo, o McDonald's, né? Você come o McDonald's, teoricamente, quando você for ali... Em cada McDonald's que você for aqui no Brasil... Porque eu já ouvi falar que o sanduíche daqui do Brasil não é igual lá dos Estados Unidos. O pessoal fala. É bem diferente. Tem lugar... Na Índia é outro tipo de... Não pode ter carne, né? Na Índia lá você não pode comer boi. E aí, como é que você faz o McDonald's lá? Até um negócio esquisito. Mas, assim, a prerrogativa deles foi de manter aquele padrão de qualidade em todas as filiais, né? E talvez esse seja o maior desafio de pessoas que querem expandir com franquias, né? Vai te dar um trabalho. Eu não sei se vai ser isso, né? Mas eu tenho essa visão de empresa de ser muito grande nessas que eu já atuo, porque eu acho que para você sair, abrir outras coisas, você também tem que ter o seu pezinho bem no chão, onde você está.
não é um problema você querer abrir outras coisas, mas também você saber de onde é o seu maior foco. E hoje, o meu maior foco é o Orion Atelier. E as outras coisas, o Sabor da Casa, que entrou agora, está sendo uma empresa que eu acho que tem um potencial muito grande, que a gente ainda vai crescer com ela. E é isso. Show de bola. E você, Luana? Filiais? Ou vai Essa manter que eu quero saber ali? também, porque é minha irmã, mas eu não sei. Pode falar. Personalidades diferentes. Diferente, bastante, né? Pois é. No meu caso, eu pretendo que o estúdio de dança continue, né, progredindo, cada vez mais atendendo os alunos da região, né? Já viu quanto é que está a casa do lado ali? Para ampliar. Pois né? talvez um terceiro andar, quem sabe, nossa, né? É legal. um plano. Um prédio. Vai virar um prédio. E também expandir o projeto, né, que já está em prática, que é o estúdio de dança nas escolas. A gente já atende uma escola aqui da região, que é o Peri, Colégio Peri. Então, a gente traz a arte da dança para os alunos, né, e expandindo nas escolas, né, para estar cada vez mais atuante aqui na região, né? Show de bola. Eu acho super importante porque a arte ela modifica muito a vida da gente, né? E a gente é disciplinada, a gente é resiliente por causa da dança. Por causa da dança. Por causa da nossa formação técnica na dança e traz isso muito forte, né? Então, pais de bailarinas sabem também que geralmente são disciplinadas, são exigentes, né, com elas mesmas por causa da formação, né? Então, eu quero trazer essa experiência, de repente alguém olhar, falar assim, sentar aqui no podcast, falar assim, a professora Luana, como eu falei da tia Eliane, né? A professora Luana foi a minha referência e isso vai ser muito importante para mim. Maravilha. Luana, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Qual a dica que você daria para a pessoa que... Aquela criança que está querendo fazer balé, ou até aquela pessoa de mais idade, eu quero fazer o balé. Qual a dica que você daria? E você também, para a pessoa que quer empreender. Independente da área, né? Tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo que estão querendo, cara, eu quero ser um empreendedor também. Como eu começo? Qual a dica que você daria para a pessoa que quer fazer o balé? Pessoa que quer fazer o balé é começar. O corpo já tem e buscar o estúdio mais próximo da sua casa, né? Porque a dança, ela hoje em dia é muito mais democrática, tem vaga e oportunidade para todos, né? De 3 anos, 2 anos até adulto. Então, hoje em dia, não tem mais aquela história, isso não é para mim. Né? É coragem de começar, né? Começar, porque, como eu falei, todo mundo tem as suas dificuldades e as suas potencialidades. Então, dentro da aula, isso vai ser desenvolvido, isso vai ser sanado, né? Com um profissional adequado, né? Vai acontecer. Então, sair do sonho e ir para a realidade. Sim. Começar. Exatamente. O primeiro passo, né? Primeiro Uma longa passo. caminhada começa com o primeiro passo. E eu acho que tem muito a ver com empreender também, né? Exatamente. Porque eu sinto que muitas pessoas têm aquele bloqueio, né? E se? Eu quero. Mas eu acho que, na verdade, a gente tem que ser corajoso. Porque eu falo por mim, o medo nunca me paralisou. Eu sempre fiz as coisas, mesmo às vezes com aquele medo de dar tudo errado. Vem a dança aí também. Exatamente. Devo tudo isso à dança. Eu sempre fui uma pessoa corajosa. Mesmo que tudo falasse que não, e se eu acreditasse, eu ia. Então, eu não sou uma pessoa que sou paralisada pelo medo. Eu vou com medo mesmo e faço. Óbvio que, ao longo dos anos, você tem mais maturidade para você identificar aquilo que... como você vai, o que você deve fazer, mas eu acredito para quem quer empreender é começar também. O que você precisa para fazer isso acontecer? Eu preciso de dinheiro, então como que eu posso me planejar para ter o dinheiro para conseguir aquilo? Não tenho ideia. Então, vou conversar com pessoas que estão ali inseridos, começar mesmo, porque o tempo, para mim, eu tenho visto que tem passado muito rápido, e se eu não for agressiva, né, no bom sentido a fazer, ao aplicar, eu não vou ter tempo de voltar atrás e fazer de novo. Muitas coisas eu olho para trás e vejo que, cara, eu poderia ter feito diferente.
o tempo que eu perdi com algumas coisas. Mas, assim, graças a Deus que eu vi, porque agora tô fazendo. Não, e assim, várias pessoas que já passaram aqui perguntam, e aí, você mudaria alguma coisa na sua história? A pessoa, não. Piragine foi assim, Jorginho foi assim, desculpa, tem mais aí que... E por que não? Né? Se alguém chegasse e falar, cara, não faz isso não, porque isso aqui vai dar errado, faz assim que é assim que dá certo. Por que não você gostaria de receber essa informação? Por quê? Porque esse errado me fez aprender e me fez criar, né? Aquela casca, me deu a propriedade de poder enfrentar os problemas futuramente. A gente vive constante evolução e as experiências ruins e até as boas. Acho que as ruins transformam mais, mas as boas também. E você também focar. Eu falo muito isso. Eu sou muito mais na minha profissão. Temos muitos profissionais, eu trabalho com outros profissionais, mas ao mesmo tempo eu não fico ouvindo muitos outros. Eu fico focado nas grandes pessoas, assim, que têm grandes negócios, que são pessoas visionárias, que são pessoas que estão ali batalhando. Então, eu não sigo o padrão de ninguém, porque no meu meio... na dança também tem alguns padrões a serem seguidos. No meu também. Até o tipo de roupa que você veste, o tipo de cor é um padrão. Então, eu não sigo. Se eu tiver afim, eu vou fazer. Se eu não tiver, eu não vou fazer. Mas eu acho que ter essa constância naquilo que você faz, mesmo que sejam pequenas ações todos os dias, mas você sempre fazer, não deu certo hoje, mas você está acreditando, você sempre tem aquela constância, você vai alcançando. E as coisas vão acontecendo e você vai vendo, E o legal é que, pelo menos para mim, a minha mente ela vai direcionando para outras coisas, não tão diferentes do meu negócio. Eu fico vendo as falhas do meu negócio e do que acontece ali para entrar com outras coisas. O que eu posso ser diferente daquele fulano ou daquela empresa? Porque acontece tantas coisas assim imprevisíveis, né? Que isso me faz ver outras coisas. Então, também nas dificuldades tem oportunidade, tem portas abertas. Só que às vezes a pessoa está tão focada no problema que não consegue enxergar. Aconteceu várias situações na minha vida, né, que foram os problemas que me direcionaram para outras coisas para fazer. Geralmente é. Então, assim, a pandemia, não tinha dinheiro para ficar pagando todos os contratos que eu tinha que refazer. Eu fiz um quarto. Meu esposo comprou um carro, consertou o carro, vendeu o carro e o dinheiro do carro foi o que eu fiz. O quarto. Aí, através desse dinheiro que eu ganhei fazendo aqueles contratos que eram extras, que eu consegui fechar sem ser os da pandemia, porque o da pandemia eu consegui resolver. Eu achei uma forma, eu achei um cronograma, eu achei uma forma de dar certo. E, assim, não pareceu que eu fiz aquele quarto para isso. Pareceu que, naturalmente, a empresa estava preparada para receber aquilo. Aquela demanda. Então, foi essa oportunidade. A mesma coisa foi o carro, o aluguel de carro. A gente tinha um carro, mas eu ficava vendo que toda hora a noiva tinha um contrato para sair de lá, né? Vai terminar 4 horas. O fulano, do tio, do ciclano, que ia buscar a noiva de carro, não chegava na hora. Olha aí. E a noiva chegava atrasada. E hoje em dia não é mais um padrão chegar atrasado. Então, eu começava a ver. Já chamou o Uber, a Uber não aceitou. Olha só, cadê a pessoa? Não chegou. Aí a noiva ficava nervosa. Eu falei, cara, Eric, vamos vender esse carro, vamos pegar um carro melhor, atrativo, vamos entrar com isso. Então, tudo na minha vida foi assim, um negócio indo pro outro. Na dificuldade, você viu uma oportunidade. Exatamente. Negócio, e fui constante. Eu sou uma pessoa constante. Mesmo que, às vezes, eu acho que aquilo não tá dando certo, eu vou até o meu limite, até eu ver. E, geralmente, quando eu saio daquela coisa, eu já tô com outra ideia e tô fazendo. E tô sempre procurando ser referência naquilo que eu faço. Então, eu não sou a pessoa do marketing, mas eu tô vendo todo mundo que trabalha com marketing para ver o que talvez em mim, na minha empresa, esteja faltando. Eu não entendo de tráfego pago, mas, cara, eu sei que o tráfego pago tem ajudado muitas pessoas a crescer. Então, eu começo a ver pessoas, profissionais que trabalham na área. Eu tô sempre ali olhando, assim, minha mãe, Luana, Eric, que estão ali envolvidos comigo, sabe o quanto eu fico inquieta com as coisas. Eu tô sempre, meu Deus do céu, cara, o que eu posso fazer para isso? Porque quem empreende tem que ver tudo. Exatamente. Todas as vertentes é a gente que tem que ver. Por mais que você delegue a função, você que é o cérebro
por trás ali. Então, empreendedor sempre tem um olhinho piscando. Gente, e sempre do tem nada. O nervoso, aquele né? nervoso, Além porque de você tem que tudo. fazer acontecer. Então, realmente. E vamos tirar um tempinho também para agradecer Dona Annelise Ai, Rangel. por favor. Podemos, Vai. podemos. Tudo. O microfone, câmera, Podemos, o é espaço rápido. de Eu você. sei que- Nesse calor. Eu sei que já tá estourando o tempo, Não, mas gente... Câmera 1 ali, ó, Dona toda Annelise cena. Rangel. Câmera 1 aqui, ó. Mãe. Você foi a musa inspiradora, Isso. né, para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, falando sobre os nossos empreendimentos, porque você foi empreendedora, você deu o exemplo, deu o auxílio, a oportunidade. E quando a gente está meio que surtando, você empresta seu ouvido para ouvir a gente, mesmo que não traga solução no momento. É, porque mas... agora ela não quer mais solucionar acho nada. que Ela Vai, também agora já navega, foi, né? já exatamente. Já te dei o barco, né? As cartas Dá seu náuticas. jeito já estão agora. criadas, tá bom. É isso aí. Mas obrigado por tudo. E por todos os se vira que você falou pra mim, se muito vira. obrigada. E você é maravilhosa, você sempre foi um exemplo de força, de determinação e principalmente de generosidade. Eu não Verdade. conheço ninguém mais generosa do que você. Você abre mão das suas coisas, da sua vida. A vida inteira foi assim, pra ajudar o outro. Então você é exemplo pra muita coisa. Eu não posso falar mais, que senão eu choro. Muito isso. bom. Pode chorar que a maquiagem Amo está bem você. feita. Aí explode, né? Se Não é? explode. Fala de novo o nome da mamãe de vocês. Ana Ana Elise. Elise. Ana Elise. Elise. Agora aqui na câmera 2. Ana Elise, sinta-se convidada a estar aqui Meu Deus. para contar a sua história e a parte da história que as duas aqui não contaram, Ai, né? meu Você Deus. aproveita e entrega Corta, tudo. por favor, cancela essa fala homenagem. geral. Então, ó, vai ser um prazer receber a senhora aqui. Fica à vontade, vem para cá para falar um pouquinho da sua história, tá? Vai E é ser muita muito história. bom. Não, mas a Muita gente tem. história. Ó, e pode deixar que o ar-condicionado vai estar gelando, não tem problema. Porque, ó, fresquinho. hoje a gente tá passando um sufoco aqui. As Não, meninas agora aqui que eu tô são começando 10. a sentir o calor. Você Agora. tava sentindo antes, mas eu tava de boa. Agora que eu Não, tô porque a sentindo. gente quer receber bem as pessoas. certeza. Mas né? já está recebendo tudo bem, bem. foi Tá tudo tudo bem. Graças a Deus. Meu amigo, é uma história, né? Será que vai Infelizmente, ter né? bis? Vai ter Tem bis? que ter, né? Tem mais coisas pra contar, Tem né? muito mais coisa aí. Fala a verdade. A Tem gente um deu uma bocado- resumida, tá? Deu uma resumida, né? Uma grande de uma resumida, né? Eu espero sinceramente que vocês voltem aqui em outra oportunidade, né? Para vocês contarem um pouquinho mais da história de vocês. Eu queria saber assim desafios que vocês tiveram, mas o nosso tempo, né? Sim. Ele é limitado. Mas se vocês quiserem vir com a mamãe, olha só que programa legal. Virem as 3, né? A mamãe entregando tudo. Olha só. Ela entrega mesmo. Ela entrega, Olha. ela é. Entrega mesmo? Nossa. Sem corte, Então hein? ela vai ter que vir Sem aqui. corte. Vai ter Ela que- entrega. E com o ar-condicionado funcionando. Meu Funcionando. Deus do céu, que vergonha. Olha só, obrigado. Né? Foi um programa sensacional, né? Sensacional. Muito legal, de duas empreendedoras natas, que teve muito da influência da mamãe. Né? A gente percebe a gratidão. Todos os filhos têm a gratidão natural, mas elas assim assumiram tanto isso, da minha forma de pensar, que tem todo esse carinho, né, que a gente vê aqui retratando, relatando, né, as câmeras assim abertamente para a mãe, né, de vocês. Foi ótimo para mim, foi ótimo o programa, né? Com Né, Edmilson? certeza, com certeza. Foi muito bom. O nosso incomensurável ia estar aqui, mas ele chegou um pouquinho atrasado, não deu para estar aqui com a gente. É isso aí. Edmilson Braga, suas considerações finais. Gente, foi maravilhoso. É como sempre, né? Como sempre eu falo. Mais um dia que a gente aprende, né? Cada programa a gente aprende, a gente sobe um degrauzinho. É muito bom isso. Luana, Ana Paula, parabéns, tá? Obrigada. Eu queria que vocês falassem aqui na câmera 1 onde eles te encontram, onde o pessoal encontra vocês. Você falou de Se redes prepara sociais. mais 20 minutos só para Ana Paula falar o Só Instagram os das, arrobas. das 20 Pois empresas é. dela. Não tem como ser Pois só um é. arroba. Não. Tá, os Legal, arrobas de legal. vocês, o Fala aí, contato, tá? De cada um. Pode falar. Aqui o Estúdio de Dança Rangel, o arroba é Estúdio Rangel, com 2 L's e S no início, tá? Você pode encontrar a gente lá no Instagram. E o contato, pode falar o telefone? Deve. Pode. 9647-13893. Só mandar mensagem que a gente vai atender você com todo carinho e atenção.
Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. E Agora, pra Joaninha, me eu vou encontrar... beber um começar a café, a lista. gente pode ir lá, né? Tomar um café pra me enquanto ela encontrar. fala. Ó, não esquece do endereço físico Ah, também. tá. Né? Nós nos localizamos em Campo Grande, na rua Poatã 235. Atendemos somente com horário marcado. O Orion Atelier, Orion Estética e Orion Car ficam nessa localização. Só o Sabor da Casa Gourmet, que fica na rua Carobinha 45. Vamos aos arrobas. Vai lá. Número 1. Arroba Orion Atelier. É o Instagram de noivas, debutantes, produções sociais. O de estética, @Orion Estética. E o do aluguel de carros, Orion Car _. E o último, Sabor da Casa Gourmet, o sabor da casa.gourmet. E é isso. Onde é que fica o sabor a loja física da Casa Gourmet? É na rua Carobinha 45, Número Campo Grande. Carobinha 45. Lá tem que ser com hora marcada, não? Não, lá a hora que quiser comer um bolão... Isso, a gente ainda não colocou no iFood, que a empresa tem pouco tempo, mas a gente tem entrega para essa região do Mendanha e dentro da Carobinha mesmo. E só de hora marcada mesmo é o Orion Atelier, Orion Estética e Orion Car. E o telefone do Orion Estética Atelier e Orion Car, 97514-7924. É tanta coisa que ela já ia esquecendo, viu? Ficou faltando o endereço também do estúdio. Aí, Estúdio ó. Rangel, endereço. Estúdio Rangel fica na rua José Guilherme Lacorte, número 12. Fica dentro do Parque São Pedro, aqui na Estrada da Posse. E a gente atende todos daqui da região de Campo Grande, Bangu. Tá? Teve até alunos de Sepitiba que vieram até a gente, Nossa, né? legal. Nós atendemos dança de salão, balé, jazz, hip hop, a faixa etária a partir de 3 anos e atendemos o público adulto também. Ó, pessoal, assim, e eu posso falar do Estúdio Rangel, eu não posso falar da estética, eu nunca fiz estética, né? Esses negócios, eu não Já vou podemos poder falar. Vamos combinar isso, né? Não é? A gente precisa aqui de uma galera fazendo uma maquiagem. Rapaz, minha filha me zoou, porque diz que minha testa fica muito reluzente aqui. Aí tem que fazer um tratamento, não sei o quê. Tua filha? A Letícia é que primeiro me pega. Rapaz. Mas assim, a Letícia, minha filha mais nova, fez balé lá no Estúdio Rangel. O nosso contato foi a partir daí. Sim. E, pessoal, eu posso falar de carteirinha. Eles realmente são tudo isso que eles falaram aqui. Profissionalismo, dedicação, preocupação. Alô, mãe, tá acontecendo isso, isso e isso. Presta atenção nisso da Letícia, presta atenção naquilo. Eles participam de shows, então assim não é só aquela coisa didática, só o acadêmico ali. Eu não sei, eu só não lembro porque infelizmente minha cabeça, se você puder, eu acho que são pelo menos 2 shows que vocês fazem por ano, não é? Sim, nós temos uma mostra de dança, espetáculo de final de ano, e quando a gente tem a oportunidade, a gente leva os alunos para competições, mostras de dança por fora, né, eventos extras, para eles experienciarem, né, terem a experiência do palco. Então, e assim, mexe com o papai, que papai vê, toda bonitinha. A minha filha lá toda lindazinha, parece uma bonequinha. Então, realmente, eles tratam muito bem. Pelo perfil da família Rangel, o que eu estou falando, né, como testemunha aqui do estúdio de dança Rangel, a gente pode fazer uma analogia. Tenho certeza absoluta que vocês vão ser muito bem cuidados, tratados, né, com todo zelo, com todo mimo, né? A noiva fica lá toda mima, assim, é o dia delas, né? Exclusivo. Então, tenho certeza absoluta que se vocês precisarem, vão gostar do atendimento do pessoal aqui. É isso, meu amigo? Meu amigo. Fechamos? Fechamos. Tudo isso aí que ela está falando deve estar constando lá embaixo no rodapézinho. No rodapé, aqui. estuda, arroba. Inclusive... Vai ter espaço para o dela ali? Caramba. Eu acho que não. Vai fechar a Acho que tela. tem que acabar o programa e ter só os como endereços, se fosse né? créditos. Não é? Os créditos passando. Subir a letra. Né? Inclusive, meu amigo, olha a câmera 2 agora. Olha só, galera. Se você está gostando desse programa, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Deixa seu like. Se você quer dar alguma opinião, deixa seu feedback, que é importantíssimo, né? Também nos siga em nossas redes sociais, @Pode Explodir. Fique ligado que tem muita coisa, tem muito programa legal ainda para rolar, tá bom? Vamos que vamos. É isso aí. Obrigado, Nada, gente, nós por que enfrentar esse agradecemos. calor, né, do Rio de Janeiro hoje, terça-feira, se vocês forem ver, hoje é dia 12. Olha só como é que está o calor às
16h56 e elas estão aqui, né, com toda a dedicação. Obrigado mais uma vez. Desculpa pelo nosso ar-condicionado. Se você tem uma história legal, quer contar uma história, vem para cá. Entre em contato com a gente aqui, que a gente vai entrar em contato com vocês. Vamos bater uma bola, né, bater um papinho. E quem sabe você pode estar aqui explodindo, né, assim como nossas convidadas também explodiram. Nos sigam nas nossas redes sociais, nos acompanhem, ajude, compartilhe, pega o link lá do YouTube. Aqui, ó, algumas coisinhas sobre empreendedorismo, algo tão legal. Se você está curtindo, é como o nosso amigo Edmilson Braga falou, está curtindo, nos ajude a divulgar. É a ajuda de vocês que faz com que esse programa continue existindo e trazendo essas histórias bacanas, tá? Pessoal, obrigado. Mais uma vez, obrigada à família Rangel. Edmilson Braga, brigadão. Né? O homem está até suado aqui. Muito obrigado. Valeu! Valeu!